Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, da nossa querida casa, que é o Lar do Amor Cristão. Esperamos que todos estejam bem, desejo a todos um bom Evangelho, nós possamos aproveitar da melhor forma possível os ensinamentos que falaremos na noite de hoje. E a propósito, o tema desta noite será o ensino de Jesus, que é o salvação pela fé. Então, esse vai ser o ensino de Jesus que falaremos nesta noite. A Regina Horácio vai fazer a apresentação para nós e depois, na sequência, a Arlete fará as vibrações também da noite. Gostaria de informar que essa reunião está sendo gravada. Logo mais a gravação estará no Facebook do Lar do Amor Cristão e também no canal do YouTube do Lar do Amor Cristão. E as cestas básicas, conforme podemos ver nos folhetos, todos sabem que nós distribuímos mais de 110 cestas mensalmente, e hoje nós temos um pedido especial. Estamos chegando no final do mês e estamos faltando apenas 4 itens para a gente completar a cesta básica deste mês. Então, quais seriam esses itens? Seriam 20 pacotes de arroz de 5 quilos, 40 achocolatados de 400 gramas, 20 daqueles pets de óleo e 50 sachês de molho de tomate. Então, apenas esses 4 itens são necessários para a gente já montar a cesta e agora, no finalzinho do mês, já vamos fazer a distribuição. Agradecemos, como sempre, a atenção e a colaboração de todos. E aqueles que desejarem, podem colocar a água para ser fluidificada. Os pedidos de vibrações, os cursos, grupos de estudo, estão todos de fácil acesso no site do Lar do Amor Cristão. Então, quem desejar manifestar interesse em participar de algum curso, pode entrar lá e fazer a anotação que o pessoal encarregado já vai fazer o contato. Então, o site do Lar do Amor Cristão é www.lardoamorcristão.org.br. Agradecemos aí a atenção de todos para os recados. E agora, para começarmos a nossa harmonização com o Evangelho, eu vou convidar aqui a Beth Bigarelli, que ela vai fazer uma leitura para nós. Boa noite, Beth, por favor. Boa noite a todos. Hoje nós conheceremos um capítulo do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, fé inoperante. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção, em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam, com clareza, que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza, de uma fonte que não se movimenta para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradia? Confiaremos com segurança em determinada semente, se não a plantarmos, em que redundará a nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá, mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certo a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior,
procure, de imediato, o posto de serviço que lhe compete, em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus que, em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Boa noite. Boa noite, Beth. Muito obrigado aqui Obrigada. por participar aqui do nosso Evangelho. Obrigada. Então, agora convido a todos, nos tranquilizando, elevando o pensamento ao Mestre Jesus. E assim fazemos juntos esta prece, pedindo a proteção e o auxílio dos amigos espirituais para o bom entendimento dos ensinamentos do Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora convidamos a Regina Horácio para fazer a apresentação da noite. Boa noite, Regina. Muito obrigado aqui por participar do nosso Evangelho. Obrigada, Ângela. Eu que agradeço. Boa noite, gente. Boa noite a todos. E como disse o Ângelo, hoje nós vamos abraçar mais um ensinamento do Cristo sob o título A Salvação pela Fé. Fé, 2 letrinhas, uma palavra com uma sílaba, mencionada inúmeras vezes na Bíblia. E Jesus faz referência à fé por diversas vezes nos evangelhos, como uma das maiores forças do universo. Uma palavra pequenininha, mas repleta de grandeza. Esse ensinamento divino que estudamos hoje, a salvação pela fé, nos serve de recomendação desde o Antigo Testamento, como encontramos em Efésios. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E Caibar Schutel seleciona uma das passagens do Novo Testamento em que Jesus fala firmemente sobre a fé aos seus discípulos. Uma passagem que está descrita no capítulo 17 do Evangelho segundo Lucas, que narra o momento em que Jesus falava aos discípulos sobre o perdão, sobre a importância de perdoar. E os discípulos, sentindo dificuldade de agir assim como Jesus ensinava, né, diante dos acontecimentos da vida, principalmente com relação a perdão, inseguros, pedem a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus, com a doçura de quem compreende e a firmeza de quem ensina, responde: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a este sicômoro: arranca-te e transplanta-te no mar, e ele vos obedeceria. Sicômoro é uma árvore típica da região. E observemos que quando Jesus menciona o grão de mostarda, ele coloca tamanho na fé. O grão de mostarda é uma semente bem pequenininha, mas quando germina e se desenvolve, torna-se uma grande e frondosa árvore.
E com essa simbologia, Jesus ensina sobre o desenvolvimento da fé e o seu potencial de alcance. Ensina que a fé não é uma virtude mística, mas uma virtude que se constrói, edificada pelo conhecimento e pela compreensão. E é dessa forma que Emmanuel discorre sobre a fé em uma de suas esclarecedoras mensagens, que está no capítulo 4 do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico. Lá ele diz: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. É conquista da crença edificante. E unindo essa mensagem ao livro O Consolador, o Emmanuel explica: o ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesma. Sentimento e raciocínio. Mostrando que edificar a fé é alcançar a possibilidade de eu não mais dizer eu creio, mas eu afirmar eu sei. Desde a Grécia Antiga, antes de Cristo, Sócrates, Platão e Aristóteles enfatizavam a importância da razão, da lógica, da busca por conhecimento. Auxiliavam as pessoas a entenderem o universo e guiavam-nas a seguir valores morais e sociais, afirmando que, sendo fiéis a estes valores, as pessoas teriam mais equilíbrio e seriam mais felizes. Bem o que disse Jesus para nós, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E nessa linha de entendimento, Kardec reúne uma série de características da fé assinaladas pelos bons espíritos lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Características que retratam a fé inabalável, que é a fé que não desmorona, que não se impõe. É a fé que se constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica e não deixa nenhuma obscuridade. Portanto, ela é sólida e luminosa. Fé raciocinada, mas não racionalizada. Quer dizer, falar da fé reflexiva, que analisa logicamente, mas que envolve sentimentos. Dessa forma, os bons espíritos nos mostram que fé e razão não podem ser apartadas uma da outra. Porque quando compreendemos, a fé se fortalece, a fé se robustece. Recordemos o caso do centurião, narrado no Evangelho segundo Mateus. O centurião, oficial romano, que representava a polícia da época, responsável pela patrulha na região de Cafarnaum. Então, de longe, o centurião acompanhava Jesus e seus discípulos, porque onde Jesus ia, se fazia uma multidão. Então, ele ficava sempre à espreita lá, policiando. Mas, enquanto ele exercia a sua função no patrulhamento, ele observava o modo de vida dos judeus, ele observava os seus hábitos, as suas crenças, e ouvia atentamente quando Jesus falava. E percebia o sentido das coisas. Testemunhou e ouviu muitas curas por onde Jesus passava. E reconhecendo a autoridade moral de Jesus, certo dia aproxima-se dele e clama: Senhor, meu servo está doente. E Jesus, mostrando sempre disponibilidade para servir, diz: vamos lá até sua casa. Àquela altura, os anciãos do Sinédrio já se sentiam bastante incomodados com Jesus e queriam entregá-lo às autoridades romanas. Por conta disso, o centurião diz a Jesus que não seria adequado que ele fosse até sua casa, mas que ele sabia que se Jesus desse a ordem
dissesse apenas uma palavra, seu servo seria curado. Pela lógica, o centurião afirmava que assim como ele, que era chefe, e dava uma ordem, os seus soldados cumpriam. Então, certamente, Jesus, que comandava o exército dos céus, pela sua autoridade, faria cumprir sua ordem. Assim, o centurião sentia e sabia que bastava uma palavra de Jesus e os céus atenderiam. Jesus se alegra em ver a fé edificada naquele homem e diz: grande é a tua fé. Vá para casa, seu servo está curado. E o centurião sabia que estava. Lembremos também que Jesus não dizia a ninguém, eu te curei, mas fazia sempre referência à fé. A tua fé te curou. Tamanha é a tua fé. Com isso, nós vemos que a fé não é só uma crença. Não é crer sem entender, um crer por crer. É como descreve Emmanuel no livro Consolador. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Fazendo o coração repousar. Traz tranquilidade, expressa segurança. Numa energia constante de realização divina da personalidade. Quer dizer, quanto mais compreendemos, mais próximos de Deus nos encontramos. E, consequentemente, mais benefícios absorvemos. Teresa de Ávila, a querida Santa Teresa, apresenta esse mesmo conceito de uma forma interessante e encantadora no seu livro Castelo Interior. Na sua percepção, ela diz que nossa alma é como um castelo onde existem vários aposentos. E que no centro de todos eles está o aposento principal, onde encontramos Deus. Para penetrar nesse aposento central, é preciso compreendermos o castelo, adentrarmos nele e percorrermos os aposentos em torno até chegar lá no meio, até chegar no aposento central. Diz Santa Teresa que percorrer esse caminho é aprofundarmos em nós mesmos. É o caminho do autoconhecimento, da autoaceitação, do entendimento das nossas fraquezas e da compreensão das nossas possibilidades. E que é um processo gradativo, de descobertas, de construção, e que leva a pessoa a um encontro consigo mesma, com os outros, com a criação e com Deus. Lindo, né? Um processo bem em sintonia com o descrito por Kardec quando fala de construção da fé no Evangelho. Kardec diz: a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar. Porque estando apoiada na compreensão das coisas, tem certeza de que chegará ao fim. É a fé inabalável. É a fé que nos proporciona esperança, que nos enche de ânimo, que nos dá confiança. Porque se eu compreendo, se eu sei, é mais fácil eu colocar em prática. É assim que a certeza das coisas nos aproxima de Deus, nos tornando confiantes e com disposição para enfrentarmos as lutas e superarmos os problemas. Recomenda nosso querido Emmanuel: haja o que houver, trabalhe na edificação do bem e segue adiante. Reflete na semente, vencendo os obstáculos do solo, para a hora desabrochar com a finalidade de servir.
pois que a fé proveitosa tem que ser ativa. Não pode ser inoperante, como leu lindamente a Beth para nós no início. Emmanuel diz, confia e segue. Com tudo isso, nós vemos que as graças do céu estão à nossa disposição. O conhecimento também está aí, à nossa disposição. Mas é preciso o cumprimento da nossa parte. E a respeito disso, Joana de Ângeles, no livro Oferenda, psicografado por Divaldo, ressalta para nós: o Pai confia em ti, de tal forma que te permite a marcha evolutiva. Cumpre a ti nele confiar, avançando e crescendo até o momento da tua libertação, com fé e ação dignificadora. E essa importância do agir e do servir está no complemento da resposta de Jesus aos discípulos na passagem que estamos estudando. Jesus complementa: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou guardando gado, quando ele voltar do campo lhe dirá, vem já sentar-se à mesa? Não, antes lhe dirá, prepara-me a ceia, esteja pronto e serve-me, enquanto como e bebo, e depois comerás tu e beberás. Porventura agradecerá ao servo por ter este feito o que lhe havia ordenado? É uma simbologia, né, que Jesus usa através dos costumes do povo naquela época, mas para nos ensinar a necessidade do nosso esforço para alcançarmos o nosso reequilíbrio e a nossa redenção. Nos ensinando que é preciso trabalharmos o nosso íntimo através da compreensão das coisas e da conduta no bem. E certamente assim caminharemos com passos mais seguros e assertivos. Esse é o tesouro que nos sustenta. Foi assim que Jesus venceu o mundo, servindo e confiante no Pai. Assim, amigos, cabe a nós a pergunta: como anda a construção da minha fé? Tenho me dedicado mais ao templo externo, tentando trazer Deus até mim? Ou tenho percorrido o caminho do templo interno, buscando chegar até o Pai? Alimentemos nossa fé mergulhando nos ensinamentos do Cristo, que estão em fartura à nossa disposição. E trabalhemos com ânimo para que as palavras do Cristo ganhem vida em nossas vidas, nos tornando seguros, confiantes e úteis ao bem comum. E assim encerramos o estudo de hoje. Beth e eu agradecemos pela boa vontade de nos ouvirem essa noite e convidamos a todos para nos unirmos em um pensamento de amor, doando o que há de melhor em nós a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que necessitam de um conforto. Pedimos ainda licença para usarmos a oração de São Francisco, que é um exemplo de edificação da fé, para as vibrações desta noite. E assim rezemos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E passamos a palavra para a nossa querida Arlete.
Então, vamos continuar nessas vibrações de amor e com esta fé, com esta confiança no nosso Mestre Jesus. Vamos nos unir a Ele e aos nossos mentores, para que neste momento visitem os nossos lares, trazendo a paz, a harmonia, a esperança. Que cada cômodo da nossa casa seja, neste momento, um flor de luz e de paz. Que todos aqueles que habitam conosco possam receber agora esta paz em seu coração. Vamos retirando dos nossos lares as formas de pensamento negativas. Vamos limpando as paredes da nossa casa e vamos impregnando todas elas com amor e com luz. Todos os alimentos que temos em casa sejam, neste momento, fluidificados, para que eles tragam para nós não só a saciedade do físico, mas também do nosso espírito. A água que nós temos também possa receber todos os elementos necessários para o nosso refazimento físico e espiritual. Vamos estender as nossas vibrações aos nossos vizinhos, para que cada um receba neste momento aquilo que eles têm mais necessidade. E vamos receber os nossos familiares, abraçando-os, transmitindo neste abraço a energia da fé e da esperança. Vamos colocando-os em um grande círculo, onde colocamos também os nossos animaizinhos de estimação. Vamos visualizando nesse círculo uma luz imensa, cobrindo todos nós, acalmando o coração, dando esperança, trazendo a saúde. Principalmente aquele familiar que tem mais necessidade, que ele possa ser, neste momento, coberto com este manto de Cristo. E agora vamos nos sentando confortavelmente, inundados com esta luz. Vamos pedir a Jesus, neste momento, que esta luz penetre o alto da nossa cabeça, inundando as nossas células cerebrais, os nossos neurônios. E esta luz vai descendo lentamente pela nossa coluna, por todo o nosso sistema nervoso central, vai se irradiando, vai descendo pelas nossas pernas, até a ponta dos nossos pés. E agora ela volta para o alto da nossa cabeça, e esta luz vai percorrendo toda a nossa fronte, descendo pela nossa garganta, pela nossa laríngea, toda a nossa parte cardíaca, nosso sistema respiratório e circulatório. Esta luz vai penetrando em todos os nossos órgãos. Todos os órgãos do sistema digestório.
esôfago, estômago, a vesícula, fígado, o pâncreas. Agora vamos para o nosso baço, onde nós temos a nossa renovação celular, para os nossos rins, todo o nosso sistema urinário, nosso intestino, os nossos órgãos sexuais, que todos trabalhem harmoniosamente. E agora nós pedimos aos nossos mentores que fluidifiquem esta água que está ao nosso lado, que ela possa trazer para nós a saúde, a harmonia e a paz. E assim, Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade que temos de trabalhar neste teu Evangelho bendito. Cubra com teu manto de amor todo o planeta Terra, para que o teu Evangelho possa florescer em todos os lares. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Regina. Obrigada, Beth, por apresentar o nosso Evangelho. Estejam sempre conosco. Obrigado, Tarcísio, Tadeu, Ângelo, muito obrigada. Até a semana, se Deus quiser. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.